Em uma noite de abril de 1986, o mundo testemunhou o pior desastre nuclear da história: a explosão do reator 4 de Chernobyl. Foi um teste de segurança que saiu do controle, liberando uma nuvem invisível de radiação. Você consegue imaginar a vida cotidiana transformada em pesadelo em poucos segundos? Nesta jornada, vamos explorar cada passo desse acidente. Desde as horas calmas antes da explosão até as duras lições que moldaram a segurança nuclear moderna. Na véspera do desastre, os técnicos do reator 4 conduziam um teste de segurança projetado para verificar se o gerador de energia de reserva poderia ativar os sistemas de resfriamento em caso de queda de energia. O procedimento seguia protocolos estabelecidos, mas envolvia a redução deliberada de potência do reator. Entre as 13 horas e 5 e 14 horas, operadores reduziram a atividade do núcleo para níveis mínimos, em uma sequência delicada que exigia coordenação perfeita. Pequenos alertas começaram a piscar nos painéis, indicando instabilidades. Ainda assim, a equipe seguiu em frente, confiante na engenharia soviética. Por trás dos números e dos monitores, viviam pessoas com rostos cansados, famílias esperando nas casas próximas e a convicção de que cada segundo era controlado. Enquanto isso, na cidade de Pripyat, a 3 quilômetros de distância, famílias se preparavam para dormir. Crianças brincavam nas ruas iluminadas por um sol de primavera, alheias ao perigo iminente. Serviços essenciais continuavam normalmente: escolas, mercados, cinemas. A rotina de 49 mil moradores parecia tão segura quanto sempre, fruto de décadas de orgulho tecnológico no coração da União Soviética. Mas sob essa fachada de normalidade, falhas de projeto já haviam sido detectadas em outros reatores. Relatórios sobre barras de controle com design deficiente e sistemas de emergência lentos nunca foram completamente investigados. A confiança na burocracia e a falta de transparência deixaram brechas. Quando as luzes piscavam de forma irregular naquele 25 de abril, ninguém poderia prever o abismo de radiação que se abriria. Mal sabiam eles que cada decisão naquele teste, por mais técnica que parecesse, carregava o peso de vidas humanas e daquele solo ucraniano que logo seria contaminado. Em poucos minutos, a calmaria daria lugar a um estrondo capaz de mudar o mundo. Em 26 de abril de 1986, às 1h23, o reator entrou em instabilidade crítica. Medidores acusaram um pico de energia jamais visto. Em um segundo, um estrondo violento atravessou o coração da usina. O vazamento de radiação atingiu níveis 400 vezes superiores aos padrões de segurança. Alarmes soaram, mas o pânico se espalhou mais rápido do que qualquer sirene. Os operadores, atonitos, tentaram entender o que havia acontecido. Alguns corriam em direção aos painéis de controle, outros buscavam mangueiras de emergência. Embora treinados para falhas menores, ninguém estava preparado para a magnitude daquele colapso. Em meio à fumaça, rostos sujos de poeira nuclear revelavam o medo mais profundo, o invisível. A radiação não queima como fogo, mas corrói o organismo sem aviso prévio. Nas áreas externas, guarda-florestais perceberam uma luz azulada sobre o reator, o fenômeno conhecido como coroa de Cherenkov. Era um sinal aterrorizante de que partículas atômicas escapavam livremente. Em segundos, o desastre deixou de ser um problema técnico e tornou-se uma ameaça global. Dentro da sala de controle, o diretor da usina ordenou a evacuação parcial da unidade 4. Soldados e caminhões militares formaram uma barreira de contenção, mas a verdade é que não havia barricada capaz de deter uma nuvem radioativa. Fotografias amadoras capturaram trabalhadores com máscaras improvisadas tentando parar o avanço da contaminação. A impressão era de batalha, homens contra um inimigo invisível. Enquanto estoques de césio, estrôncio e iodo se espalhavam pelo ar, a usina entrava em modo de emergência absoluta.
Os sistemas de resfriamento perdiam potência e vazamentos secundários multiplicavam o desastre. Cada ação era uma corrida contra o tempo e contra a dose letal de radiação que consumia silenciosamente quem estivesse mais próximo. Na madrugada daquele dia, sem que a população civil soubesse, uma nuvem radioativa se formava acima da Ucrânia. Aerossóis radioativos viajariam para a Bielorrússia, Rússia e até para a Europa Ocidental. O mundo estava diante do maior acidente nuclear da história, e suas consequências começavam ali, em um silêncio cortante interrompido apenas por alarmes e gritos de alerta. Nas primeiras horas após a explosão, o governo soviético hesitou em revelar informações à população. Apenas 36 horas depois, o alarme soou em Pripyat. Altifalantes ecoaram um único aviso: saia imediatamente. Leve apenas documentos e o necessário. Em poucos minutos, famílias deixaram casas, escolas e hospitais, carregando filhos nos braços enquanto adultos tentavam salvar o pouco que podiam. Imediatamente, a zona de exclusão foi ampliada para um raio de 30 quilômetros, abrangendo quase 20 vilarejos e impactando 116 mil pessoas. Aviões militares pulverizavam areia, argila, chumbo e boro sobre o reator em chamas, na tentativa de selar o núcleo. Chamou-se aquilo de chuva radioativa. Helicópteros voavam baixo, lançando materiais que evaporavam sob calor intenso, aumentando o risco para as tripulações. Muitos pilotos sofreriam envenenamento agudo pelo desastre. Estimativas apontam que entre 50 e 185 milhões de curis de radionuclídeos foram liberados, quantidade várias vezes superior às bombas de Hiroshima e Nagasaki. A internacionalização do problema foi inevitável. Níveis elevados de radiação foram detectados na Suécia, semanas após o acidente. Laboratórios em toda a Europa Ocidental confirmaram contaminação de terra, leite e vegetais. O impacto ambiental se estendeu por décadas. Florestas entre Pripyat e a usina foram silenciadas, ganhando o nome de Floresta Vermelha pela coloração avermelhada das árvores mortas. Solos férteis tornaram-se inóspitos, e enormes áreas permanecerão contaminadas por até 20 mil anos. Em resposta, a comunidade nuclear global revisou padrões de segurança. Reatores de nova geração incorporaram sistemas de contenção primária e protocolos rigorosos de testes, minimizando a influência de erro humano. Transparência e comunicação emergencial passaram a ser requisito para acordos internacionais. O sacrifício de milhares de trabalhadores, conhecidos como liquidadores, virou exemplo de coragem. Eles construíram manualmente o sarcófago de concreto sobre o reator, arriscando a vida para proteger milhões. Hoje, a zona de exclusão de Chernobyl permanece como testemunha silenciosa da catástrofe. Visitantes guiam-se pelos escombros de Pripyat, encontrando brinquedos abandonados e escolas congeladas no tempo. O sarcófago original já foi substituído por uma nova estrutura de metal gigantesca, concluída em 2016, capaz de conter a radiação por mais um século. Ainda assim, o fantasma de 1986 paira sobre o futuro da energia nuclear. O legado de Chernobyl é duplo, revela o perigo de negligenciar sinais de falhas e, ao mesmo tempo, demonstra a resiliência da ciência e da cooperação internacional. Cada lição aprendida fortalece a busca por fontes de energia mais seguras. Devemos lembrar que, mesmo diante do avanço tecnológico, a responsabilidade humana continua sendo o elo mais frágil e mais precioso na cadeia da segurança nuclear. Que as sombras de Chernobyl nos lembrem para sempre da importância de não repetir os mesmos erros. Blocos de 49 mil moradores que a segurança fragmentos incandescentes a dezenas de limites da cidade deixavam para trás vidas condenadas pela radiação.